Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre Freud e a psicanálise. Freud, em 1909, escreve 5 lições sobre a psicanálise, que é uma obra que se direciona às pessoas não iniciadas sobre essa temática. Freud, nessa obra, expõe o que está em jogo nessa nova disciplina em face à medicina tradicional. A medicina tradicional rejeitava as doenças mentais e considerava elas exageros imaginários. Portanto, nessa obra ele expõe os princípios, os objetivos e os pressupostos da psicanálise. Aqueles que são catalogados como loucos agem de forma surpreendente, ilógica e incompreensível. E alguns médicos chegam a considerar o comportamento deles como imaginário, arbitrário e degenerado. E diante disso, eles não veem outra alternativa senão o isolamento, a prisão. E é justamente sobre isso que Freud vai revolucionar o pensamento da época, mostrando que esse comportamento não é desprovido de razão. E devemos sim estudar esse comportamento por meio da ciência da razão e buscar uma cura. Aprender racionalmente a doença mental significa se afastar dos pressupostos da razão. Se afastar da supremacia da consciência, da separação corpo-alma e do poderio dos médicos. E, acima de tudo, admitir a hipótese do inconsciente. Mas será que não se cai no irracional ao se estudar aquilo que extrapola a consciência, o inconsciente? Para Freud, a hipótese do inconsciente é necessária para se solucionar algumas doenças, algumas patologias. Os sintomas das doenças mentais nada têm de arbitrário. Pode-se explicar as suas causas e interpretar os seus efeitos. Os loucos são doentes porque eles não conseguiram assimilar uma emoção passada muito forte. E dessa forma, essa emoção fica entalada e não consegue chegar à consciência. Os sintomas, assim, são resíduos de experiências emotivas passadas. E esses resíduos acabam assediando o paciente sem que ele saiba disso. E esse passado até pode chegar a se exprimir, mas sempre de forma dissimulada. Eis aqui então os sintomas da doença. Claro que o sentido desse sintoma será difícil de ser encontrado se o traumatismo for enorme, for grande. E esse sintoma terá enfrentado a resistência do paciente e ele irá parar provavelmente na barreira da censura. A resistência do paciente comprova um conflito interior. Algumas representações não são conciliáveis com a exigência moral e estética do ego. Se a pessoa está bem em todos os aspectos, ela não pode ter este ou aquele desejo. E o desejo será, assim, recalcado ou reprimido. O recalque é um mecanismo psíquico involuntário que faz com que as representações se mantenham distante da consciência. Mas esse desejo recalcado continuará fazendo pressão sobre o sistema psíquico e ele se manifestará a partir dos sintomas. E assim a doença corta o doente da realidade, encerrando-o em fobias, em rituais. E o doente inconscientemente vai encontrar nisso um certo prazer, porque a doença acaba sendo um refúgio e faz com que os desejos acabam se satisfazendo de forma indireta. Daí a dificuldade do médico de arrancá-lo de sua doença. O objetivo do tratamento psicanalítico é trazer o recalcado à luz, à plena consciência. É preciso decodificar os sintomas, por exemplo, por meio da associação livre ou por meio da interpretação dos sonhos. E uma vez descobertos os desejos, é preciso torná-los inofensivos, ou por meio da sublimação ou por meio do juízo crítico. A sublimação é o modo desviado da pulsão de satisfazer-se ou mesmo exprimir-se, principalmente por meio da arte. E a consciência, assim, ela pode exercer o seu poder. Outro ponto importante aqui é que Freud nos ensina que a pulsão sexual passa por uma evolução nos primeiros anos do indivíduo. Ela começa pelo autoerotismo, sem uma zona privilegiada. Depois foca nas pessoas de outro sexo, começando pelos pais. E aqui nós temos o complexo de Édipo. E depois ela fixa-se na zona genital em uma pessoa estranha. A perversão, portanto, é a prova que houve uma estagnação no desenvolvimento num dos primeiros períodos desta evolução. Finalizo o vídeo destacando que a leitura da obra 5 lições sobre a psicanálise, de 1909, de Freud, é a porta ideal de entrada para a compreensão desse pensamento que mudou totalmente a forma de analisar as ciências humanas e a própria filosofia a partir do início do século XX. Até mais!